Bom, a gente vai pegar aqui a partir do ponto onde a gente parou, falando de. A gente estava falando de otimizações, mais especificamente pegando do ponto de um último vídeo, a gente falou de tabela verdade, né? Que a tabela verdade nada mais era do que os valores possíveis para as variáveis, dados os valores possíveis para as variáveis booleanas, né, as variáveis de um bit, ou seja, variáveis que tem 0 ou 1. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui, calma aí. Qual seriam os. Qual é o valor. Qual o valor da função que a gente quer para aquele circuito, no caso, né? No momento a gente está pensando só em funções de variáveis booleanas. Tá, deixa eu dar uma ajeitada nesse whiteboard aqui para caber mais coisa nele. É o melhor que eu consigo. Eu acho que é o melhor. Assim deu uma melhorada um pouco. Acho tudo bem. Então, basicamente o que a gente está pensando é. A gente está pensando. Por enquanto, vamos esquecer circuitos, tá? Vamos pensar só que a gente está querendo trabalhar com funções que pegam n variáveis 0 ou 1 e mapeiam para um valor 0 ou 1, tá? Isso aqui seria a definição de uma expressão booleana, tá? Ou de uma função booleana. E aí, como eu falei, a gente vai começar a trabalhar com a álgebra booleana, mostrando a equivalência dela com o algebrismo normal, tá? Como assim? Se a gente pensar, vamos pensar a princípio, tá? Vou botar esse vídeo bem sucinto, bem direto, para pontuar bem esse começo. Depois a gente avança um pouco mais. Vamos começar o seguinte: vamos pensar que a gente tem operações AND e operações OR, tá? O que é um AND, o que é um OR, a gente sabe. Essa altura do campeonato é óbvio, né? O que a gente vai fazer a gente vai pensar em e a gente inclusive vai representar AND como multiplicação, então um pontinho, e ou como soma. Dessa maneira, o que a gente vai acabar tendo se eu quero fazer a AND, vamos fazer x AND y, eu vou representar com x ponto ou x vezes y, tá? E ao mesmo tempo que x ou y eu vou representar como x mais y.
E lembrando que as duas variáveis são tem um bit só, né? São 0 ou 1. E o resultado tem que ser 0 ou 1 também. Então, nesse caso de operações entre duas variáveis em um bit só, a gente pode definir a operação como... As operações têm aquela definição assim, levam... Eu tiro o expoente, tá? Levam 0 ou 1 para... zero ou 1, tá? É claro que existe, tá? Na programação, existe end de um vetor de bits. Se você fizer em C, se você fizer dois vários, se você pegar um inteiro x e y, ele vai fazer um end bit a bit, enfim. Mas não é isso que a gente quer, tá? Então a gente foca nessas maneiras de apresentar aqui, tá? A gente foca multiplicação e soma. Dessa maneira, todas aquelas propriedades, que são as propriedades distributividade, comutatividade, dessas operações e as precedências, elas funcionam da mesma forma. Então, se eu tenho, como no exemplo aqui a gente tinha algo como x e y. Vamos incluir também, tá? O not x, a gente vai representar como x barra, tá? X com a barra em cima, x invertido, tá? Então, se eu tenho x end y ou x end z, isso aqui é a mesma coisa que x end y ou z. Né? Então, se a gente for fazer a tabela verdade, a gente vai ver que os casos em que essa expressão ela ela é verdadeira, são os casos em que x é 1 e y ou z são 1 também. E por que essa forma de apresentar é melhor? Melhor em termos de quando a gente vai pensar em circuitos, né? Circuitos lógicos. Porque eu tenho menos operações, então eu vou ter menos portas lógicas. Tá? Outra coisa, por exemplo, x ou y ou z é a mesma coisa que x ou z ou y. Só um exemplo, né? Comutatividade. Então essas são uma das formas bastante triviais que a gente vai ter. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu limitar minha tela aqui.
acho que tá. Ah, tá. Agora tá. Supimps. Agora tá. Agora eu tô sem problemas. Então eu vou. Eu limitando. Com essas propriedades da álgebra booleana eu já consigo fazer algumas otimizações, tá? É, mas o que seria uma outra situação que eu falei? Uma situação seria aquela na qual você tem uma expressão booleana e você quer otimizá-la. E aí você parte para naquela, você pega aquela expressão booleana, aquela função, né? E você vai tentar fazer alguma manipulação algébrica para chegar numa versão mais simples dela. A outra seria quando eu só te desse a tabela verdade, ou seja, eu te dou um conjunto de eu te dou todos os casos para todas as possibilidades de entrada, como aqui, né? E o valor da função, o valor da expressão, o valor da saída para aquela combinação de entradas. E aí, como é que você obteria uma função, uma expressão para aquilo? E aí, tendo obtido aquela expressão, você pode otimizá-la ou não. Bom, eu falei que a gente podia chegar em casos em que isso seria meio complicado de fazer simplesmente simplesmente tentando utilizar manipulações algébricas, tá? Poderia ficar um pouco difícil. Ou só por preguiça a gente poderia usar alguma técnica meio que automática. Tá? Então uma dessas técnicas eu vou mostrar para vocês hoje. Deixa eu só pegar aqui uma tabela que eu preparei. Tá. Ver se isso aqui vai funcionar direitinho aqui. Calma aí. Vamos pra cá. Espero que. Vamos ver se dá pra ler. Eu acho que dá pra ler. Dá. Então, isso aqui seria uma tabela verdade. Não, perdão. Eu tô pulando etapas. Isso aqui não é a tabela verdade. Isso aqui é o que eu quero tirar a partir da tabela verdade. Essa daqui é a tabela verdade. Como é que eu vou fazer o seguinte? Eu vou fazer isso. Pronto. Agora.
aqui. Pronto, tá aqui a minha tabela verdade. Aqui eu tenho uma tabela verdade para uma função de 3 variáveis. Tá? Vou chamar essas variáveis de x, y, z. Então, quando eu tenho x, y, z é igual a 0, eu tenho 0. Quando eu tenho x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1, eu tenho 1. E assim por diante. Então, vou escrever aqui x, y, z, x, y, z, e aqui eu posso chamar de função de x, y, z, tá? E aí o que me interessa, como é que eu posso de maneira meio que automática obter uma expressão, uma expressão equivalente para função de x, y, z, que não necessariamente vai ser uma expressão muito boa, né? Vai ser aqui eu utilizo o menor número de operações possíveis. Simplesmente eu pego os valores em que a função é 1 e eu escrevo esses valores na forma de ends das variáveis e em seguida eu faço um ou desses ends. Fazendo um ou desses ends, eu vou ter a função equivalente, mesmo que não seja otimizada, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, olha só, se eu tenho x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1, eu tenho que a função vai ser 1. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que essa função de x, y, z, ela é equivalente, um espacinho aqui, ela é equivalente por exemplo, eu incluir esse ponto x barra, ou seja, não x, e não y e z. Ou seja, se eu tenho esse ponto x, esse aqui, né? Isso aqui a função é verdade. Em que outros casos ela é verdade? Deixa eu vou puxar isso aqui para cá. Que outros casos ela é verdade? Ela é verdade também ou quando eu tenho x sendo verdade, x dizendo 1, e não y e não z. Eu sei que é verdade nesse caso também. Em que outros casos que ela é verdade? Quando eu tenho eu vou botar embaixo, tá? X
EY e não Z. E o último caso é quando eu tenho X, Y e Z. Então, essa função, eu acabei de escrever uma forma, uma expressão booleana que ela é equivalente a essa tabela verdade, que ela tem o comportamento dessa tabela verdade aqui. De cara, a gente já consegue observar algumas otimizações, né? Que a gente poderia fazer só de olho. Mas o objetivo, a princípio, não vai ser fazer isso só de olho. A gente já pode inclusive vou fazer assim, vamos pausar aqui nesse momento. Tenta otimizar essa expressão, ou seja, minimizar o número de operações e o número de termos que você tem nessa expressão, utilizando somente o que a gente já viu até agora, tá? Porque, por exemplo, você tem você tem distributividade aqui, por exemplo. Você tem também o caso em que se você pensar aqui, eu acho que não tá claro ainda, pelo menos não sem não vai aparecer isso aqui, mas, por exemplo, uma coisa óbvia é x ou não x isso aqui é equivalente a 1, tá? Então, vamos fazer assim. Talvez eu possa voltar aqui como propriedade para isso. Aqui. Escrever aqui, olha só. X ou não x é equivalente a 1. É 1. Isso aqui é 1, né? Óbvio. Então, se eu tenho x y ou não x e y, isso aqui vai ser equivalente, isso aqui é equivalente a, como a gente viu antes, y e, esse y ficou ruim, y e x ou não x, que é equivalente a y e 1, que é equivalente a y, tá? Isso aqui seria mais uma manipulação algébrica que você pode fazer para simplificar a sua operação, tá? Então, com isso que a gente viu até agora, tentem
Procure tentar otimizar, ver o que você consegue otimizar nessa função aqui. Em seguida, no vídeo seguinte, eu mostro uma técnica que apresenta a otimização já de maneira mais algorítmica, tá?